Não desista, Andrew Wommack. Quando eu era jovem no ministério e estava apenas começando, pastoreei uma igreja em Seagoville, Texas. As pessoas estavam ficando longe da minha igreja. Milhares delas. Foi incrível a multidão que não compareceu. Eu estava lutando e não vendo muita coisa acontecer. Fui a uma conferência realizada na Catedral do Calvário em Fort Worth, Texas. Bob Nichols era o pastor lá, e os palestrantes convidados incluíam todos os tipos de grandes nomes, como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e outros. Eles estavam sentados todos na frente. Os dons do Espírito Santo fluíam e eles profetizavam e encorajavam uns aos outros no Senhor. Havia 2.000 pessoas no auditório, mas ninguém sabia quem eu era. Eu estava sentado bem no meio de uma daquelas longas fileiras de 20 ou 30 assentos, bem no centro do auditório. Eu era literalmente apenas um pontinho naquela enorme multidão. Lá eu estava me sentindo tão insignificante e pensando comigo mesmo. Todos aqueles líderes estão lá em cima recebendo palavras de encorajamento. Ninguém neste auditório precisa ser mais encorajado do que eu. Senti solidão e várias emoções negativas. De qualquer forma, alguém na frente disse: dê uma volta, aperte a mão de alguém e encoraje-o. Eu já havia conhecido o pastor dessa igreja uma vez, Bob Nichols. Sem entrar em detalhes, não foi um primeiro encontro muito bom. Foi só porque Bob é uma pessoa gentil que ele até gostou de mim depois daquele primeiro encontro. Isso não foi uma boa reunião e não é algo que me orgulhe. Agora, aqui estava eu, no meio da multidão de todas essas pessoas. Bob Nichols desceu daquela plataforma, abriu caminho por entre todas aquelas pessoas, percorreu todo o corredor e me encontrou. Era óbvio que ele estava procurando especificadamente por mim. Bob começou a me abraçar e a dizer: não desista, não desista, espere, Deus ama você, não desista. Ele não me conhecia ou minha situação. Eu sabia que Deus havia me escolhido dentre todas aquelas milhares de pessoas ali. Em meu momento de necessidade, isso realmente me abençoou e me encorajou. Ao ler a história sobre João Batista, me perguntei: por que Jesus não fez algo assim com João? Porque ele não disse todas aquelas coisas maravilhosas sobre João, se a maior pessoa que já viveu na história até aquele momento, enquanto os discípulos de João estavam lá? Parece-me que isso teria sido mais benefício do que simplesmente sair e realizar alguns milagres e depois instruir os mensageiros a voltar e contar a João o que viram e ouviram, e que ele será abençoado se não ficar ofendido. Lutei com isso durante anos. Subtítulo: Conectado. Finalmente, um dia, eu estava lendo as escrituras de Isaías. Essas perguntas que eu tinha sobre Mateus 11 não foram esquecidas, mas certamente não estavam no centro da minha atenção. Enquanto lia, me deparei com uma profecia que era dada ao mensageiro que viria antes de Jesus e prepararia o seu caminho. Isto é o que essas escrituras dizem sobre esse mensageiro que prepararia o caminho para o Messias. Fortaleçam as mãos fracas e firmem os joelhos fracos. Dize aos que têm o coração medrosos: sede fortes, não temais. Eis que vosso Deus virá com vingança, sim, Deus com recompensa. Ele virá e salvará você. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então o coxo saltará como cervo e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e riachos no ermo. Isaías 35, verso 3 ao 6. De repente, o Espírito Santo me lembrou do que Jesus havia dito aos discípulos de João, e como ele passou 1 hora realizando milagres. Jesus respondeu e disse-lhes: ide e anunciai novamente a João o que ouves e vedes.
Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres o evangelho foi pregado a eles. E bem-aventurado aquele que não se ofender em mim. Mateus 11, verso 4 ao 6. Num instante, o Espírito Santo conectou essas duas passagens das Escrituras para mim. Subtítulo: Apenas acredite. Jesus esperou para dizer todas essas coisas emocionantes e elogiadas sobre João Batista até depois que os discípulos de João tivessem ido embora. Enquanto eles estavam presentes, a resposta que ele lhes deu foi realizar todos esses milagres bem diante dos seus olhos. Então ele disse: Vá contar a João o que você viu e o que você tem visto. Os olhos recuperam a visão, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres têm o evangelho pregado a eles. Mateus 11, verso 5. Basicamente, Jesus cumpriu a profecia messiânica de Isaías 35, versos 5 ao 6, bem diante dos olhos dos discípulos de João. Ele abriu os olhos do cego, desobstruiu os ouvidos dos surdos, permitiu que os coxos saltassem e a língua dos mudos cantasse. Esses foram os milagres que Jesus realizou, e então ele disse aos discípulos de João para voltarem e contarem a João o que havia testemunhado. Tudo o que foi profetizado sobre o ministério do Messias, Jesus cumpriu no período de 1 hora. Além disso, ele ressuscitou alguém dentre os mortos apenas para que ninguém pudesse pensar que era coincidência. No período de 1 hora, Jesus fez tudo o que foi profetizado sobre os milagres que o Messias realizaria. Além disso, ele acrescentou ressuscitar alguém dentre os mortos. Então ele disse aos discípulos de João para voltarem até ele e lhe dissesse que ele havia feito todas essas coisas e que ele seria abençoado se apenas cresce. Apenas acredite. Subtítulo: Dúvidas abafadas. João Batista conhecia as Escrituras. Quando os fariseus vieram até ele e perguntaram: Quem é você? Você é o Cristo? Ele respondeu: Não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, verso 23. João citou Isaías 40, apenas 5 capítulos depois de Isaías 35, que falava daquele que viria antes para preparar o caminho para o Messias. A voz daquele que clama no deserto: Preparai-vos, caminho do Senhor, endireitai no deserto uma estrada para o nosso Deus. Isaías 40, verso 3. João citou uma série de passagens em toda esta parte de Isaías. Naquela época, eles não tinham uma Bíblia como a que temos hoje, com capítulos e versículos. Eles tinham rolos de papel. Foi difícil encontrar determinada frase ou passagem, porque não estava divididas em capítulos e versículos. O que chamamos de livro de Isaías era apenas uma carta. Então, para João Batista citar o que chamamos de Isaías 40, que estava muito próximo daquela carta do que chamamos de Isaías 35, acredito que seja uma prova positiva de que ele tinha que ter lido esses versículos ao ponto em que ele estava muito familiarizado com eles. Ele sabia o que Deus havia profetizado que o Messias faria quando viesse. Os mensageiros de João Batista podem não ter entendido. Eles voltaram para João e disse: Bem, ele não respondeu diretamente à nossa pergunta se ele era o Cristo. Contudo, ele nos fez esperar 1 hora, tempo durante o qual ele abriu os olhos do cego, curou os ouvidos do surdo. Pessoas que não conseguiam falar, falavam, e pessoas que não conseguiam andar, andavam. Então ele nos disse para voltarmos e contarmos o que ele tinha feito, e que você seria abençoado se apenas acreditasse. Quando entregaram essa mensagem a João, creio que o Espírito Santo conectou o que Isaías havia profetizado sobre o Messias e o que Jesus acabara de fazer. Eu acredito que a luz acendeu quando João percebeu. Como eu poderia duvidar que este era o Messias?
Ele realizou tudo que a palavra de Deus profetizou que ele faria. Nenhum outro homem abriu os olhos dos cegos, desobstruiu os ouvidos dos surdos, capacitou os coxos a andar e fez com que línguas mudas cantassem, especialmente não no intervalo de 1 hora. Ele até ressuscitou os mortos. Acredito que o Espírito Santo veio com uma inundação e lavou todas as dúvidas de João Batista. Jesus apegou para o conhecimento que João tinha da palavra, não apenas para suas emoções. Quando a verdade da palavra de Deus afogou as dúvidas de João Batista, creio que ele começou a louvar e agradecer a Deus. Subtítulo: Vitória ou Vítima? Jesus não estava desonrando João ao não lhe fazer esses elogios emocionais. Ele não apenas lhe disse algo para ajudá-lo, foi exatamente o oposto. Jesus honrou tanto João que se recusou a dar-lhe apenas uma resposta emocional. Em vez disso, ele o encaminhou de volta à palavra de Deus. Isso é poderoso. Queremos coisas emocionais, como alguém nos abraçando e chorando conosco. Isso pode fazer você se sentir bem temporariamente e ajudá-lo a superar problemas, mas não vai ajudá-lo ao longo do prazo. Não estou dizendo que não devemos mostrar compaixão pelas pessoas. No entanto, a longo prazo, você precisa saber a verdade. Você precisa se apegar à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6, verso 17. Essa é a arma que você usa para lutar da depressão, do desânimo e do desespero. Mesmo assim, muitas pessoas simplesmente mergulham em lágrimas, querendo que Deus desça ao nível delas e as ajude, dizendo: é muito ruim. Um amigo meu estava ministrando encorajamento em uma das nossas conferências de ministros. Ele havia chamado adiante pessoas que estavam desanimadas e ia orar por elas. Você não precisa perguntar a esse casal que veio orar se eles estavam desanimados. A linguagem corporal deles tinha desânimo estampado por toda parte. Eles estavam curvados, chorando e pareciam infelizes. Enquanto eles estavam na frente do meu amigo, que estava ministrando em oração, ele apenas olhou para eles e declarou: assim diz o Senhor, não se sinta mal. Se eu não fosse Deus, também ficaria desanimado. Quando ele disse isso me encorajou. E, na verdade, achei hilário. No entanto, não tenho certeza se o casal ficou muito feliz com isso. Alguns de nós, honestamente, pensamos que os nossos problemas são tão graves que até Deus torce as mãos e se pergunta como ele vai cuidar disso. A verdade é que o seu problema não é nada comparado a Deus. No entanto, tantas vezes queremos que Deus venha descer e chorar conosco, dizendo: eu sei que é tão difícil, estou sofrendo com você. Mas isso não é verdade. O Senhor já conquistou, Ele é vitorioso. Ele mostra compaixão e amor por você, se você estiver desanimado. Não estou descartando isso, mas Deus é muito maior e tem muito mais para lhe oferecer do que apenas compaixão. Em vez de se contentar com algo emocional que fará você se sentir bem hoje, mas amanhã você precisará de outra solução emocional. O que você precisa fazer é aproveitar a verdade da palavra de Deus. Quer você queira ou não, levante-se e comece a dizer: sou um vencedor em Cristo Jesus. Não me importo com o que sinto, com o que outra pessoa disse ou com o que está acontecendo comigo. Vou ressuscitar. Sou um vencedor e não uma vítima. Comece a pegar a palavra de Deus e aplicá-la à sua situação. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57. Esta é a vitória que vence o mundo, até mesmo a nossa fé. 1 João 5, verso 4. Comece a falar a palavra e a se edificar. Subtítulo: Olhos na Verdade. Em certo sentido, foi isso que Jesus fez por João Batista. Em vez de lhe dar todos esses elogios, ele o encaminhou de volta às profecias que ele conhecia, que Deus usou para chamá-lo para o ministério e que tinha de colocá-lo no caminho certo.
Houve uma época em que a palavra de Deus motivou João, e durante 30 anos essas profecias o mantiveram concentrado e no caminho certo. Mas numa situação de crise, ele tirou os olhos da palavra e começou a olhar ao seu redor. Ele estava na prisão e parecia que ia morrer. Por causa disso, João ficou desanimado. Enquanto Pedro olhou para Jesus, o autor e consumador da sua fé, ele andou sobre as águas. Mateus 14, verso 28 a 31. Ele fez algo que nenhuma outra pessoa fora do Senhor jamais havia feito antes. Foi milagroso, mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento e as ondas, ele começou a afundar. João Batista havia tirado os olhos da palavra, das verdades que Deus havia instilado em seu coração. Ele estava olhando para a sua prisão e o fato que ele estava enfrentando a morte. Parecia que este tirano, Herodes, estava prevalecendo e que ele estava perdendo. João estava olhando para essas coisas e perdeu de vista o que a palavra de Deus dizia. Jesus se referiu de volta à palavra, a palavra com a qual João estava bem familiarizado. Quando João voltou à palavra, creio que o Espírito Santo despertou dentro dele. As Escrituras não nos dizem qual foi a resposta de João, mas sabemos que ele permaneceu fiel até o fim. Eventualmente, Herodes o decapitou. Não houve choramingar, chorar e renunciar às suas crenças. João Batista permaneceu forte. Eu pessoalmente acredito que quando Jesus respondeu a João dessa forma, João reconheceu. Como pude duvidar? Isto é a palavra de Deus. Independente das emoções que ele possa ter sentido, ele voltou a pensar na verdade. Essa verdade realmente me encoraja. Se eu fosse guiado pelas minhas emoções, haveria momentos em que sentiria vontade de fugir. Haveria momentos em que eu sentiria vontade de desistir e desistir. Mas aprendi a seguir a palavra e não o que sinto. Essa verdade me mudou e tem funcionado em minha vida há décadas. Subtítulo: Ressuscitado dos Mortos. Lembro-me de ter recebido um telefonema às 4h15 da manhã e de dizer que meu filho havia morrido. Imediatamente nos levantamos e nos vestimos. Levamos 1 hora e 15 minutos para dirigir da nossa casa até o hospital em Colorado Springs. Moramos tão longe que nossos celulares não funcionavam. Durante aquele período em que estávamos no caminho do hospital, não tive como verificar meu filho. Quando recebi aquele telefonema, declarei: o primeiro relatório não é o último relatório. Falei da minha fé. Então minha esposa e eu orou e concordou. Chamamos nosso filho de volta à vida, e ele já estava morto há quase 5 horas quando voltou para a vida. Foi absolutamente milagroso. Desde o momento em que recebemos a ligação até chegarmos ao hospital e vermos que ele havia ressuscitado dos mortos, comecei a ter alguns pensamentos negativos e sentimentos de tristeza e coisas assim. Eu simplesmente louvei a Deus. Isso não é realmente para o meu crédito, é o Espírito Santo. Ele passou muito tempo me ensinando e treinando. Quando comecei a ter esses pensamentos negativos, clamei a Deus e ele começou a compartilhar sua palavra comigo. Ele me trouxe de volta às Escrituras e me lembrou das verdades. Por causa disso, a palavra de Deus surgiu dentro de mim e eu literalmente me opus a esses sentimentos negativos. Eu não me importava como eu me sentia. Imagine se alguém lhe dissesse que seu filho estava morto. Como você se sentiria? Que tipos de pensamentos passaria pela sua mente? Bem, tinha passado tudo pela minha cabeça, que provavelmente passaria pela sua. Mas a palavra de Deus surgiu dentro de mim. E pela graça de Deus eu nunca falei nada contrário ao que a palavra dizia. Na verdade, quando comecei a louvar a Deus, minhas emoções mudaram e comecei a concordar com Deus. Na verdade, comecei a me alegrar e a louvar o Senhor. Estou compartilhando isso para encorajá-lo. Mesmo que suas emoções o puxem para o lado, você sabe o que a palavra de Deus diz. Você pode chegar ao ponto onde a palavra de Deus é mais real para você do que aquilo que você sente. Isso é o que a Bíblia chama de fé.
Isso é o que a palavra chama de maturidade. Subtítulo: Fique na palavra. Para muitos cristãos, tudo que o diabo precisa fazer é lhe dar o menor indício de emoção contrária ao que a palavra diz, e você se dobra como uma mala de $2 e desmorona. A Bíblia diz que se o Espírito vive dentro de você, você tem amor, alegria e paz. Gálatas 5, verso 22. Mas tudo o que alguém precisa fazer e dizer, a menor coisa para criticá-lo, e você desmorona. Talvez o seu pastor não tenha falado com você enquanto caminhava pelo corredor. Você se sente negligenciado e ignorado. Talvez alguém tenha dito algo sobre você ou não tenha lhe dado a atenção que você precisava. O que quer que tenha distraído você, é hora de tirar o polegar da boca e crescer. Precisamos reconhecer que a palavra de Deus é o que deveria funcionar em nossa vida. E se você estivesse em uma situação de crise e duvidasse da maneira como João Batista estava, você estaria pedindo ao Senhor que ele desse algo emocional, que um anjo aparecesse, que um arrepio subisse e descesse pela sua espinha? Você gostaria que alguém ligasse para você e dissesse: "Eu acho você incrível"? Se você está procurando esse tipo de resposta, está procurando no lugar errado. Você precisa ir à palavra de Deus. Você está fazendo o que Deus lhe disse para fazer? Você tem uma promessa de Deus? Ele o guiou a seguir na direção que está indo? Se ele fez isso, então tome a palavra de Deus e permaneça na fé. Não importa como você se sente, apenas continue fazendo o que Deus lhe disse para fazer. Não recue, chegue onde a palavra de Deus se torna autoridade absoluta em sua vida, e você não vai desistir, independente do que alguém fez ou deixou de fazer. Quando você tem esse tipo de atitude e a palavra de Deus começará a dominar você, então você superará a dúvida. Você vai andando com fé. A fé raramente é um sentimento. Muito raramente você sente essa onda de ousadia. Às vezes você caminhará com o dom da fé. Contudo, na maioria das vezes em que vi grandes coisas acontecerem em minha vida, dei um passo de fé. Minhas emoções estavam vacilando, mas eu simplesmente optei por não segui-la. Decidi não ficar vinculada a eles. Eu sabia o que a palavra de Deus dizia e ministrava isso de coração. Eu permaneci firme no que a palavra de Deus dizia, às vezes com os joelhos tremendo, mas isso é fé. Algumas pessoas pensam que fé é a ausência de problemas, dúvidas ou medos. Não é. É apenas aprender como rejeitar essas coisas e não permitir que elas o controle enquanto você se posiciona na palavra de Deus.